Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 5 aqui no nosso curso de resolução de questões de química para concursos públicos. Bom, a aula de hoje vai tratar sobre o assunto cinética química, tá? É um tópico bastante relevante para a prova, que é bastante cobrado pelas bancas avaliadoras. Então, o que é importante saber sobre esse assunto? Os fatores que afetam a velocidade da reação, que é baseado na teoria das colisões, tá? É interessante lembrar também para não confundir os fatores que afetam a velocidade de reação com os fatores que afetam o equilíbrio químico, tá? Então tem que saber fazer bem essa diferenciação. Saber também determinar a lei da velocidade de uma reação química, quando ela não for elementar, tá? Então, a partir de gráficos, análise de gráficos e de tabelas, é possível então fazer o cálculo, né? Descrever a lei da velocidade. O conceito de energia de ativação e como avaliar isso num gráfico, os quais fatores afetam a constante da velocidade e também saber calcular o valor de K, saber diferenciar os gráficos das reações de ordem 0, primeira ordem e segunda ordem. É interessante somente até a segunda ordem, tá? A terceira, a quarta e assim por diante não é tão necessário saber. E também saber calcular a concentração dos reagentes em dado momento usando os gráficos e equações. E também cálculos de tempo de meia-vida, que entra nessa parte de cinética química. Bom, então a primeira questão é uma questão teórica a respeito da reação elementar 2A no seu estado gasoso formando o produto, assinale a opção correta. Bom, então a gente tem uma reação aqui, 2A formando o produto, e ele vai fazer então a assertiva sobre a cinética dessa reação química. A assertiva A diz: a remoção do produto durante a reação favorecerá a cinética da reação, porque isso propiciará um aumento da fração de colisões efetivas entre as moléculas do reagente A. Então ele falou a remoção do produto, né? Aqui, a remoção do produto durante a reação favorecerá a cinética, tá? Da reação, porque isso propiciará um aumento da fração de colisões efetivas entre as moléculas do reagente A. Aqui a gente tem que lembrar que cinética, tá? Cinética química, que é o que a gente está vendo agora nessa aula, é diferente de equilíbrio químico, tá? De equilíbrio químico. O que isso quer dizer? Que uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, se ele está falando aqui, a remoção do produto durante a reação favorecerá a cinética da reação, está totalmente errado, porque a gente aprendeu lá na aula anterior que a remoção do produto, neste caso, vai fazer o quê? O deslocamento do equilíbrio químico no sentido do produto. Não tem nada a ver com a cinética da reação química, tá? O que vai acontecer? O reagente, ele vai continuar se transformando em produto, porque o que aconteceu? Tu retirou o produto do meio reacional e o equilíbrio, então, é deslocado no sentido do produto. Não haverá um equilíbrio químico do produto já formado e com o reagente, mas sim com a retirada do produto, haverá esse deslocamento de equilíbrio e assim mais moléculas do reagente se transformarão em produto. Então tem que tomar cuidado nessas questões que ele mexe com cinética e equilíbrio químico. Bom, então a gente já viu que essa aqui está errada. Próxima questão. A adição de um catalisador favorecerá a cinética da reação porque ele fornecerá energia à espécie reagente, aumentando assim o número total de colisões das moléculas do reagente A. Então ele está dizendo aqui a adição de um catalisador. Lá na aula anterior, sobre equilíbrio químico, a gente disse o quê? Que catalisador não altera o equilíbrio químico, ele apenas diminui a energia de ativação da reação. Então aqui ele diz, a adição de um catalisador favorecerá a cinética da reação? Sim, favorecerá. Vai aumentar a velocidade da reação, porque ele diminui a energia de ativação. O que é a energia de ativação? Um gráfico, por exemplo. Então, a gente tem aqui saindo dos reagentes, ele vai absorver uma determinada energia, vai liberar e vai formar o produto. Então, reagente, produto. A energia de ativação é a quantidade de energia que é absorvida, tá? Que é a energia mínima para quebrar as ligações químicas existentes no reagente, até chegar aqui nesse ponto máximo, na qual é formado o complexo ativado. O que é esse complexo ativado? É um estado, tá, na qual as ligações dos reagentes estão sendo rompidas e as ligações do produto estão sendo formadas. Então, a energia de ativação nada mais é que a energia mínima para começar, então, a romper
essas ligações e formar as dos produtos, tá? Então, essa é a energia de ativação. Então, o que o catalisador faz? Ele diminui essa energia de ativação. Nesse caso aqui, ó, a energia de ativação é só até aqui. Que a gente vê aqui, né, no eixo Y, o valor dessa energia de ativação. Então, com o catalisador, ele diminui, né, e não muda nada em relação à reação química, somente a velocidade. Então, ele diz ali, na B, né, a adição de catalisador favorecerá a cinética da reação, porque ele fornecerá energia à espécie reagente. Gente, nada a ver, ele não fornece energia. Ele apenas diminui a energia de ativação. E o resto ali, aumentando assim o número total de colisões das moléculas do reagente A. Não, errado. Alternativa C. A adição de um gás inerte favorecerá a cinética da reação porque ele cria um caminho reacional alternativo com menor energia de ativação. Essa alternativa está errada, né? Porque quem cria um caminho reacional alternativo com menor energia de ativação é o catalisador, né? Já que apareceu o gás inerte agora e não apareceu lá na aula de equilíbrio químico, vamos estudar então qual é a influência dele no equilíbrio químico. Então, a influência da adição de um gás inerte no equilíbrio ocorre em duas situações. A volume constante, então quando a gente mantém o volume constante do sistema, o que vai acontecer? Automaticamente a pressão total, né, do sistema ela vai aumentar, tá? Mas como o número de mols ali dos gases, né, que estão ali, dos gases reagentes dos produtos, eles não se alteram, a pressão parcial, tá, dos componentes, por exemplo, A e B, eles também se mantêm constantes, tá? Logo, a adição de um gás inerte num sistema a volume constante, ele não desloca o equilíbrio químico. Não desloca o equilíbrio, tá? Mas numa outra situação, quando nós temos uma pressão constante, tá? Se a gente mantém uma pressão constante num sistema, automaticamente o volume, né, vai aumentar, tá? Com esse aumento do volume e o número de mols não se alteram nesse sistema, o que vai acontecer? A pressão parcial dos componentes A e B, por exemplo, elas vão diminuir, tá? Porque aumentou o volume, né? O número de mols continua igual, só que o volume aumentou. Então, as pressões parciais diminuem. E para manter essa pressão constante, tá, deve, então, ser realizado um deslocamento de equilíbrio, tá? E em qual sentido que vai ser esse deslocamento de equilíbrio, tá? No sentido de onde há o maior número de mols, tá? Então, quando a gente fala de introdução de um gás inerte no sistema, a gente tem duas situações. Em volume constante, não desloca equilíbrio, mas a pressão constante ele desloca equilíbrio químico no sentido da região que tem, né, do lado que tem o maior número de mols, certo? Então, voltando aqui à questão, então, também está errado. Letra D. Um aumento da temperatura favorecerá a cinética da reação. Principalmente porque ocorrerá um aumento da fração de colisões efetivas entre as moléculas do reagente A. Essa alternativa está correta, tá? Aumento da temperatura, né? A temperatura em si é um dos fatores que aumentam a velocidade da reação química. Por quê? O que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura do meio reacional, as moléculas estão com uma maior agitação. Elas estando com uma maior agitação, aumenta a probabilidade de ocorrer um choque efetivo entre essas duas moléculas e formar, então, o produto. Bom, então o aumento da temperatura favorece a cinética da reação química, principalmente porque ocorrerá um aumento da fração de colisões efetivas entre as moléculas do reagente A. Alternativa D, corretíssima. Alternativa E. Um aumento da pressão parcial do reagente A favorecerá a cinética da reação, porque será aumentada a fração de colisões efetivas entre as moléculas do reagente A. Novamente aqui ele está dizendo sobre a pressão, e a gente já sabe que pressão é um dos fatores que altera o equilíbrio químico. O equilíbrio químico é diferente da cinética. Então, essa alternativa também está errada. Então, a gente fica com a alternativa letra D. Próxima questão. Aqui a gente tem um gráfico, tá? Caminho da reação no eixo X e energia, né, no eixo Y. Uma reação em fase gasosa se propaga em duas etapas, como indicado pelo diagrama energético a seguir. Em relação ao tema, sinal a alternativa correta. Bom, então a gente tem aqui o reagente, tá? E aqui a gente tem o produto. Então, qual é o caminho dessa reação?
Então, partindo do reagente, ele vai absorver uma certa energia até chegar aqui em cima. Então, isso daqui é a energia, né? A energia de ativação da primeira etapa. Beleza, formou um intermediário, que não é o nosso produto final. A partir da formação desse intermediário, ele vai absorver mais energia, chegando aqui em cima, tá? E essa energia aqui é a energia de ativação da segunda etapa. Depois ele libera energia, formando o produto. Desse gráfico, a gente também pode tirar uma conclusão, se é uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. Pela diferença, né, o ΔH dessa reação. O reagente tem um certo valor aqui, e o produto, né, se a gente ver aqui, ele tem esse valor aqui. Ou seja, o produto tem uma entalpia menor do que o reagente. O que aconteceu? Então, o reagente ele liberou energia, né? A reação liberou energia para formar o produto. Se liberou energia, o que acontece? Esse ΔH, ele é positivo ou negativo? Absorveu ou liberou energia? Liberou energia, né? Então, ele tem um ΔH menor do que 0, certo? Por quê? ΔH, né? Lembrando lá da aula anterior, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se o produto tem um valor menor do que o reagente, esse ΔH vai dar um valor negativo. Logo, essa reação ela é exotérmica. Ela liberou energia, liberou calor, certo? Beleza. Voltando à questão. Então, ele perguntou, em relação ao tema, assinala a alternativa correta. A primeira etapa da reação é exotérmica. A primeira etapa da reação é exotérmica. Reagente está aqui, produto intermediário está aqui. O produto intermediário tem uma energia maior do que do reagente. Então, para ele vir do reagente com uma certa energia e pular para o produto, ele teve que absorver energia. Então, não é exotérmica, é endotérmica. A segunda etapa da reação é endotérmica? A segunda etapa é essa daqui. Vamos ver. Saiu desse intermediário, formou esse produto. O produto tem uma entalpia menor do que esse reagente, né? Que no caso é um produto intermediário, mas vamos considerar como um reagente da segunda etapa. Ele tem uma entalpia menor. Logo, para vir daqui para cá, ele teve que liberar energia. Ele disse que é uma reação endo. Mas o que a gente viu? Se ele liberou energia, é uma reação exo. Então tá errado aqui também. C. A segunda etapa é a determinante da velocidade da reação. Então, essa reação, ela se configura com duas etapas, certo? A primeira etapa e a segunda etapa. A energia de ativação da primeira etapa tem um determinado valor. Da segunda etapa tem um valor um pouco maior do que a primeira, certo? Então, o que a gente pode tirar de conclusão? Que essa segunda etapa é um pouquinho mais demorada do que a primeira. Porque absorver um X energia é diferente de absorver, por exemplo, 2x, vamos dizer que é o dobro. 2x, certo? Demora muito mais tempo para absorver essa energia do que essa daqui. Ou seja, a segunda etapa é uma etapa mais lenta do que a primeira etapa, certo? E ele diz, a segunda etapa é determinante da velocidade de reação. Então, o que a gente tem que lembrar? Que sempre a etapa mais lenta é a determinante da reação. Então, a alternativa C está correta. E por que a etapa mais lenta é a determinante da reação química? Então, vamos pensar assim, tem duas etapas, a primeira e a segunda, certo? A primeira etapa acontece rapidinho, a segunda etapa demora muito, né? Então, do que adianta a primeira etapa se processar tão rápido se a segunda etapa demora? Né? Ou vice-versa, por exemplo, se a primeira etapa é demorada e a segunda etapa é mais rápida. Então depende sempre da demora da etapa mais lenta, certo? Então a reação vai se processar sempre dependendo da etapa mais lenta. Então ela vai ser a etapa determinante da velocidade da reação química, certo? Então aqui a gente fica com a alternativa C, né? E a letra D aí porque estão erradas. A primeira etapa é determinante da velocidade de reação? Não é determinante, porque ela é a etapa mais rápida do que a segunda etapa. Então, não é. Tá? Então, não é determinante. Determinante sempre a etapa mais lenta. E a letra E, a velocidade dessa reação não depende da temperatura. A velocidade dessa reação não depende da temperatura. A gente já viu que a temperatura é um fator que influencia na velocidade da reação química. Por quê? Quanto maior a temperatura, as moléculas estão mais agitadas, maior a probabilidade de um choque efetivo entre as moléculas. Logo, a formação do produto ela é favorecida. Então, a velocidade dessa reação é sim dependente da temperatura, certo? Então, a gente ficou com a alternativa C. Beleza, próxima questão.
Agora a gente começa a fazer os cálculos, tá? Para determinar a ordem global da reação, saber qual que é a lei da velocidade e também calcular o coeficiente, né? O K, a constante K das reações químicas, né? Das leis das velocidades. Então vamos lá. Então, na seguinte tabela são apresentados os dados referentes a 3 experimentos de combustão de monóxido de carbono conduzidos a temperatura de 300 Kelvin, em atmosfera padrão. Beleza. Então, nesses exercícios, eles sempre vão te dar uma tabela, sempre quando não for uma reação elementar. O que significa uma reação elementar e uma reação não elementar? Uma reação elementar é aquela que se processa em uma única etapa. Então, A mais B formando C, tá? A mais B formando C. Isso que é elementar, uma única etapa. Agora, quando ela se processa em mais de uma etapa, por exemplo, A mais B formando C, esse C reage com D, formando E, e o E se transforma em F, né? Por exemplo, então, essa reação é A mais B formando F. Mas ela se processa desse jeito aqui. A mais B primeiro se transforma em C. O C reage com D, que forma E. E o E se transforma em F, tá? Aqui no caso, eu teria que colocar mais o reagente CD, o D, né, no caso. Mais o D. Isso. Porque o C foi formado com essa reação, daí o C reagiu com o D, que é um dos reagentes, formando E, e o E se transforma em F. Beleza. Então, é uma reação que se processa em mais de uma etapa, então ela é dita não elementar. A reação elementar, então, é uma etapa só. Beleza. Feito isso, deixa eu só apagar aqui e voltar com a canetinha. A gente vai então avaliar essa tabela aqui. Então ele fez 3 experimentos, onde ele variou as concentrações do CO, né, que é o monóxido de carbono, e as concentrações do gás oxigênio. E viu a velocidade da formação do produto, que é da combustão, né? Beleza. Então o que a gente tem que fazer com essa tabela? A gente tem que primeiro olhar um dos reagentes, ver onde ele se manteve constante e avaliar o que mudou, né, no segundo reagente e o que aconteceu com a velocidade. Então vamos pensar aqui, ó. Por exemplo, no CO, aonde ele se manteve constante? No experimento 1 e no experimento 3, de 1,5, né? E o que aconteceu com o oxigênio nesses mesmos experimentos, 1 e 3? No experimento 3, ele tinha uma concentração de 1,5. No experimento 1, ele tinha uma concentração de 3. Então, daqui para cá, o que aconteceu com a concentração dele? Dobrou 2 vezes. Beleza? E agora a gente vê o que aconteceu com a velocidade, ó. Ela foi de 1,5 para 6, ó. 1,5 vezes 10 a menos 4 para 6 vezes 10 na menos 4. Então, ela fez o quê? Ela quadruplicou, certo? Ó, 4 vezes 1,5 dá 6. Então, que número? 2 elevado a que número? 2 elevado a que número dá 4? 2, né? 2 elevado ao quadrado igual a 4. Então, esse 2, tá? É o coeficiente da lei da velocidade em relação ao reagente O2. Então, lembrando, como a gente faz, então, a lei da velocidade? Velocidade é igual a alguma constante vezes a concentração do primeiro reagente, que é o CO, elevado ao coeficiente estequiométrico, se for uma reação elementar. Caso não for, ou seja, quando é necessário fazer experimentos, a gente vai ver pela tabela. Vezes a concentração de quem? Do segundo reagente, que é o oxigênio, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, se for uma reação elementar. Mas nesse caso ela não é uma reação elementar, por quê? Ele deu dados aqui, né, da tabela, ou seja, ele não disse também que era uma reação elementar. Então a gente considera não sendo e usa a tabela para fazer a lei da velocidade. Então vai ser elevado aos dados experimentais. Nesse caso, do oxigênio deu quanto? 2. Então a gente já pode colocar aqui 2. Então ele é de segunda ordem em relação ao oxigênio. Agora vamos calcular a ordem do CO. Então a gente tem que ver aonde o oxigênio se manteve constante e aonde o CO se alterou. Então, ó, no experimento 1 e 2, o oxigênio se manteve constante. E do 1 para o 2, a concentração do CO, o que aconteceu? Duplicou. 2. E o que aconteceu com a velocidade dele? De 1,5 para 3. Ó, ele foi de 6 vezes 10 a menos 4, né? 6 vezes 10 a menos 4, para 1,2 vezes 10 na menos 3. O que aconteceu?
duplicou, certo? Porque 6 vezes 10 dá menos 4, vezes 2 dá 1,2 vezes 10 dá menos 3. Duplicou. Então, 2 elevado a que número que vai dar 2? Elevado a 1. Certo? 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, a ordem, né, em relação ao CO é 1. Beleza. Encontramos a lei da velocidade dessa reação química. E ele perguntou a ordem global. O que é a ordem global? A ordem global de uma reação química é a soma de todas as ordens de todos os reagentes. Então, a ordem global, nesse caso, vai ser 1 mais 2. Então, é a ordem global do CO, a ordem em relação ao CO, e a ordem em relação ao O2. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Nesse caso, então, a ordem global é 3, que dá a alternativa a letra E. Beleza? Próxima questão. 3 experimentos foram conduzidos na CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica, x mais y igual a z. A tabela a seguir apresenta os resultados coletados nesse experimento. Então, temos tabelas aqui. Experimento 1, 2, 3, concentração de x, concentração de y e a velocidade da reação, igual à tabela anterior. A velocidade de formação de z, em unidades do sistema internacional, quando as concentrações de x e y forem iguais a 5 vezes 10 a menos 2 e 1 vezes 10 na menos 1, respectivamente, é igual a. Então, ele quer saber a velocidade da formação de z. Quando a velocidade de reação, né, de x for 5 vezes 10 a menos 2 e a velocidade de reação, de consumo, do reagente y é igual a 1 vezes 10 na menos 1. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Primeiro, fazer a lei da velocidade dessa reação química, tá? E depois a gente vai achar o valor de K e depois a gente vai jogar essas velocidades ali, né, de x e y, que vai estar na lei da velocidade. Vamos saber também o valor da constante K e a gente consegue achar a velocidade. Bom, então vamos lá. Então, o primeiro exercício, ver onde o x mudou e o y se manteve constante. Aonde foi? Experimento 2 para 3, né? Ó, aqui o y se manteve constante e aqui, o que aconteceu? Com a concentração 0,4 para 0,8 duplicou. E o que aconteceu com a velocidade aqui, nesses mesmos experimentos? Ó, 2, 3. 8 para 16 duplicou. 2 elevado a quanto que dá 2? 1. Então, a lei da velocidade dessa reação a gente já sabe que é V igual a K elevado à concentração do X, que a gente está avaliando, elevado a 1. Mas não precisa colocar. Vezes concentração do outro reagente, Y. Vamos calcular, então, a ordem em relação ao reagente Y. Então, vamos ver aonde o Y mudou e o X se manteve constante. Experimento 1 e 2. Ó. X se manteve constante. E o que aconteceu com a concentração de Y? 0,4 para 0,8. Duplicou. E o que aconteceu com a velocidade? 4 para 8. Duplicou. 2 elevado a quanto que dá 2? 1. Então, essa é a ordem também do reagente Y é igual a 1. Então, essa aqui é a lei da velocidade. V igual a K vezes a concentração de X vezes a concentração de Y. Beleza. Agora, a gente tem um exercício de achar o valor de K. Como a gente vai fazer isso? Você vai escolher um dos experimentos, 1, 2, 3, substituir o valor de X, substituir o valor da concentração de Y e substituir o valor da velocidade daquele experimento. Assim, você vai ter o K somente sozinho e você acha o valor dele. Então, vamos pegar o experimento 1. Qual é a velocidade do experimento 1? 4 vezes 10 na menos 4 vezes, igual a K. Qual é a concentração do X? 0,40 vezes 10 na menos 2. Qual é a concentração do Y? Também, 0,40 vezes 10 na menos 2. Então, vai ficar 4 vezes 10 na menos 4 igual a K vezes, isso aqui é ao quadrado, né? Então, quanto que dá? 0,4 vezes 0,4. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Então, ponto 40 vezes ponto 40 deu 0,16. Vezes 10, ó, menos 2 com menos 2, o que vocês vão fazer? Somar, né? Multiplicação, soma os expoentes. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Voltando aqui na frente. Então, vai ficar 4 vezes 10 na menos 4 dividido por 0,16 vezes 10 na menos 4. Isso vai dar igual a K. O que eu fiz aqui? Passei isso daqui, né? Para baixo aqui. Dividindo. Isso aqui a gente pode fazer o quê? 16, né? Então vai ficar 4 vezes 10 na menos 4, dividido por 16 vezes 10. Ó, 0,16 eu aumentei o número, aqui tem que diminuir.
Quantas casas? 1, 2. Então, 10 na menos 6, igual a K. Voltando aqui para cima. K vai ser igual a quanto? 4 dividido por 16, o que a gente pode fazer? Divide os dois valores por 4. 4 dividido por 4 dá 1, né? 1. 16 dividido por 4 dá 4. 1 quarto. Vezes 10. Esse 6 que a gente vai fazer. Menos 6 passa para cima. Com sinal positivo, né? Menos 4 mais 6 dá quanto? Mais 2. 10 na 2. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? 1 quarto é quanto? 0,25 vezes 10 na 2. O que a gente pode fazer com isso aqui? 1, 2, 25. É igual a K. Ponto. Descobrimos o valor de K. 25. Bom, feito isso, agora a gente pode jogar a concentração de X, concentração de Y, aqui, né? E o valor de K, que a gente já sabe que é 25, e calcular a velocidade. Então, ficou velocidade é igual a K, concentração de X, concentração de Y. Qual é a velocidade? A gente quer descobrir? Queremos descobrir, né? Então, ele perguntou a velocidade de formação de Z. Quando a concentração de X for 5 vezes 10 na menos 2, o K a gente já sabe que é quanto? 25, né? Concentração de X, 5 vezes 10 na menos 2, vezes a concentração de Y que ele deu no exercício, 1 vezes 10 na menos 1. 1 vezes 10 na menos 1. Velocidade é igual a 25, deixa ali. 5 vezes 1, 5. Multiplicação, soma expoente. Menos 2 mais menos 1 dá menos 2 menos 1, dá menos 3. Velocidade, 25 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 25, 125, né? 125 vezes 10 na menos 3. Esta é a velocidade, que é a alternativa letra A. Certo? Tranquilo? Então, a partir da tabela, a gente achou a lei da velocidade. V igual a K vezes X vezes Y. Era 1 e 1 aqui, né? Que a gente não precisa colocar. Pega um dos experimentos, pode ser 1, 2, 3, tanto faz. E você descobre o valor de K. Descobrindo o valor de K, você joga aqui na fórmula. K. Nessa dada concentração que ele deu aqui, ele quis saber qual a velocidade de formação do Z, que é o produto, né? Então a gente calculou. Deu 125 vezes 10 na menos 3. Beleza. Próxima questão. Também temos uma tabela. E a tabela acima apresenta a velocidade inicial da reação seguinte em função das concentrações iniciais dos reagentes. Então ele tem ali a reação, né? S2O8 elevado a menos 2, mais 3 e menos, formando 2SO4 menos 2, mais I3 menos. Considerando-se K seja constante de velocidade da reação apresentada no texto, é correto afirmar que a lei da velocidade para essa reação é. Então ele só quer saber a lei da velocidade. Então como a gente vai fazer isso? Começando, né? V igual a K. Concentração do reagente. Qual é o reagente? S2O8 na menos 2. Vezes a concentração de quem? Qual é o outro reagente? I menos, né? Se ele falasse que fosse uma reação elementar, o que a gente ia fazer? Ia deixar aqui como 1, né? Porque pelo coeficiente estequiométrico dessa reação química, ele é 1. E aqui a gente tem um 3. Então a gente ia botar um 3 aqui em cima, certo? Seria assim, se fosse uma reação elementar. Mas, como ele não disse que é elementar e deu essa tabela, a gente vai ter que determinar, então, a lei da velocidade em função dessa tabela. Então, vamos lá. Então, aonde a concentração da S2O8 mudou e o I menos ficou constante? Experimento 1 para 2, né? O que aconteceu aqui? 0,15 para 0,30 duplicou. O que fez com o I menos? Manteve constante, que é o que a gente quer. E aqui, na velocidade, o que aconteceu? Duplicou. 2 elevado a que número que dá 2? 1. Então, aqui a ordem desse reagente é 1, que não precisa colocar. Agora, do I menos. Aonde o I menos mudou e o S2O8 manteve constante? Experimento 2 e 3, né? O que aconteceu aqui, ó? 0,10 para 0,20. O que aconteceu? Duplicou, certo? Aqui manteve constante. E o que aconteceu com a velocidade? Também duplicou. 2 elevado a quanto que dá 2? 1. Beleza, não precisa colocar nada. Então, essa é a lei da velocidade, tá? Então, fecha com a alternativa.
Letra B, né? V igual a K, vezes a concentração do S2O8 na menos 2, vezes a concentração de I menos e os dois elevados a 1. Beleza. Então é isso. Para essa aula, tá? Esses exercícios. A próxima aula a gente continua tratando sobre cinética química e a gente vai também entrar nos gráficos das reações de ordem 0, 1 e 2 e vamos também estudar os tempos de meia-vida, correto? Então, qualquer dúvida também, vocês já sabem, né? Deixa uma mensagem na plataforma, entre em contato comigo através das contas do Instagram e o e-mail, certo? Espero vocês então para a próxima aula. Tchau, tchau.